Muito bem, olha, a partir de agora vamos conversar com a psicóloga, sexóloga, palestrante, né, a Daiane Nascimento, e eu vou aproveitar já na abertura e pedir que ela se apresente para o nosso público, na sua formação também, no seu trabalho desenvolvido, né, no mapa do acolhimento. Muito boa tarde, bom dia e boa noite ao mesmo tempo, Daiane. Olá, tudo bem? Boa tarde já. E cada um vai receber, vai visualizar, né, em algum momento. Então, bom dia, boa noite. Deixa eu apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou psicóloga clínica. Atualmente tenho um consultório particular em Nova Iguaçu, aqui no Rio de Janeiro, e também no centro do Rio, né? Sou psicóloga no município de Japeri, lá no posto de saúde. Faço alguns trabalhos voluntários. Sou membro do CVV, do Centro de Valorização da Vida, e também sou terapeuta do Mapa do Acolhimento, além, né, de fazer as palestras e também ser especialista em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da USP. Bom, o meu motivo principal, né, para entrar em contato com a Daiane é exatamente trazer para o nosso público mais informações sobre, infelizmente, os dados tristes que nós temos com relação à violência contra a mulher. E aí é um número alarmante, assustador, e que muitas pessoas não têm uma compreensão maior, a não ser o que a gente nos limitamos a ver num noticiário de TV, há uns dados que são repassados pela imprensa, mas no dia a dia, quem tem essa convivência que pode trazer mais fatores aí importantes, informações importantes, claro, seria a psicóloga, por isso que entramos em contato com a Daiane também pelo seu vasto trabalho e toda a bagagem que ela tem já na sua profissão. Agora, Daiane, uma das coisas que a gente sempre questiona é exatamente sobre como uma mulher ela consegue lidar com essa situação logo no início, antes de chegar à violência física, àquela situação insustentável. Ela já pode observar no começo aqueles comportamentos que podem chegar a um desfecho pior. Isso, sim, é importante, porque assim, é importante avaliar o relacionamento, né? Porque assim, vamos nos pautar em uma mulher que está se relacionando, né, com um homem, ou está iniciando um relacionamento. É importante lembrar que, geralmente, não é assim, de uma hora para outra, que alguém vai agredir, vai tentar matar uma mulher, né? Geralmente, o homem ele começa a dar indícios, isso numa relação, estou me baseando numa relação heterossexual, né, onde o homem é o agressor, e esse recorte, o que a gente consegue perceber é que os sinais, os homens costumam dar sinais antes da violência, da prática de chegar a agredir, a bater, a matar. Existem alguns sinais que a mulher precisa observar, né, no início de relacionamento principalmente, que já vai evidenciar que essa relação vai ter um problema no futuro, vai virar uma relação abusiva. E quais são esses sinais, né? Uma possessividade muito grande do homem. Primeiro, o homem ele busca, né, essa mulher para ele, né, para si. É como se a mulher fosse... Ele passa a imagem de que ela pertence a ele. Infelizmente, até a justiça, a nossa lei, ela é assim, né? A mulher pertence ao homem, mas o homem não pertence à mulher. Isso vem de muito tempo, culturalmente, socialmente. Isso também está embutido muito no machismo, né? Que a gente vê, né? Que o homem ele tem um valor, um sobrevalor sobre a mulher. Né? Isso acaba também no recorte do relacionamento aparecendo, onde o homem acha que deve fazer suas vontades, que ele deve corresponder a tudo aquilo que ele imagina que é perfeito, né? Então, ele acha que a mulher tem que fazer exatamente as vontades dele, quando, na realidade, hoje, o mundo, as coisas mudaram muito. A mulher trabalha, a mulher tem sua independência, a mulher, ela compra suas coisas, ela não depende 100% do parceiro, como há um tempo atrás, onde o homem era provedor da casa e a mulher só cuidava da casa e das crianças. Hoje tem um cenário muito diferente, onde a mulher vai para o trabalho, né, onde também divide conta. Então, assim, o cenário mudou. E o homem ainda, eu acredito, né, minha percepção, que o homem ainda não conseguiu ser nesse momento social. Agora, dentro dessa percepção, nós poderíamos aí analisar de alguma forma que estaria desenvolvendo uma síndrome de Estocolmo, porque a mulher, logo no início, ao perceber esses dados, né, esses sinais, ela muitas vezes, não só pelo poder econômico, mas ela mantém aquele relacionamento apesar dessa percepção.
Porque a mulher, ela tem toda uma ideia de que o homem vai mudar, né? De que relacionamento perfeito não existe, que todo mundo tem uma falha, um defeito, e olha esse parceiro quando ele está querendo, né? Fazer com que ela use a roupa que ele quer, que a mulher ela faça, tenha atitudes de acordo com como ele quer, que ele na realidade está cuidando, isso é por amor, sendo que na realidade está sendo muito invasivo, né? Às vezes eu vejo até mesmo no consultório muitas brigas de casal, né? Porque esses casais, perderam, não existe mais privacidade, né? O homem quer acessar o telefone da mulher, né? O homem quer o e-mail da mulher, e a gente tem que ter, né, tanto o homem quanto a mulher, uma parte mais privativa. Não é que porque está se relacionando que o homem tem que ter acesso a 100% de todas as coisas que a mulher faça, né? E a base de um relacionamento é a confiança e o respeito. Se não existir isso, nenhuma relação vai para frente, independente do estilo de relação. Nós estamos falando muito do recorte heterossexual, né, de homem com mulher. Mas a gente percebe muito isso com relação ao machismo. Tá? O machismo está muito embutido e muito das atitudes que os homens justificam como corte vem de um pensamento machista, onde o homem dita as regras e a mulher tem que seguir. Agora, aproveitando, eu sempre tive esse questionamento, essa enorme interrogação, pelo seguinte: a gente fala muito, claro, não teria como ser diferente, da vítima, a mulher, e principalmente quando envolve aí, chegando até ao ápice do feminicídio, infelizmente. Mas eu fico preocupado também com como tratar o agressor. Devido à sua longa experiência, homens que nunca foram frustrados na vida, são aqueles... a gente sempre fala, Daiane, que, olha, temos que preparar um mundo melhor para os nossos filhos, só que esquecemos que podemos preparar filhos bons para um mundo melhor. E eu fico muito preocupado nisso. A gente fala tanto, e de repente, o que é que leva esse homem a se tornar agressivo, além da possessividade, o machismo, o abuso do álcool? Nos casos que você pôde acompanhar, houve algum desses agressores que passaram por algum trauma na infância? Olha, nós não somos um livro em branco, né? Nós temos a nossa história desde a nossa infância até o presente momento. E sim, muitas das vezes a gente vai avaliar e vai aprofundar esse agressor, e aí você vai perceber que tem um histórico de abuso, inclusive abuso sexual, psicológico, físico, via o pai fazendo isso com a mãe, via o avô fazendo isso com a avó. É uma coisa até mais cultural, digamos, né? Tanto é que o Brasil tem um índice, né, de feminicídio. Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte com relação a isso, né? E o homem, ele tem essa questão da posse, né? De a mulher pertencer, de não aceitar o fim da relação, né? O homem, ele é muito mais vulnerável emocionalmente. Isso é uma estatística. O homem, ele é mais vulnerável. A mulher, ela precisa de ajuda médica, ela procura. O homem, não. O homem, ele luta ao máximo para procurar médico, psicólogo, então, em último caso. Então, assim, a gente percebe que a mulher tem um cuidado muito maior com a saúde, com a prevenção. A mulher vai ao ginecologista todo ano fazer prevenção. O homem, sim, mais de 50% dos homens nunca foram no urologista e só vão se apresentar algum problema. Quer dizer, então a mulher tem um cuidado já e o homem não tem esse cuidado. Então, vai muito também, claro, de uma construção, vai de pessoa para pessoa, né? A gente não pode pré-julgar esse homem, ele tem que ser um agressor. Não, isso depende, mas é claro que se essa pessoa teve maus exemplos, teve exemplos no passado, né, crenças que ele acredita serem certas, corretas, uma sociedade que reforça isso culturalmente, quer dizer, ele acha que ele pode fazer tudo e que está certo, porque ele aprendeu assim, então ele vai repetir. E cabe nós, mulheres, nos posicionarmos, né, e não somente nos posicionarmos, mas também a prevenção não está só ligada à mulher, né? A gente fala muito assim, vamos orientar a gente como identificar um relacionamento abusivo, mas a gente também não tem uma palestra, não tem uma parte educativa para ensinar esse homem também a como lidar com essa relação e não tomar essa mulher como um objeto de posse. Olha, cada caso é um caso e tem situações muito particulares, né, desse relacionamento que se torna abusivo. Agora, a gente não tem aí um beabá, o caminho das pedras para dizer, olha, existe uma receita. Mas, por exemplo, tem muitas mulheres que já teve uma percepção que o relacionamento não está bom.
e como ela pode contribuir, porque quando a gente fala isso, muitas mulheres tomam uma atitude áspera, tentam enfrentar de qualquer maneira, e infelizmente nós temos aí no noticiário que não foi o melhor caminho. Elas procuram sair desse relacionamento que passou a ser abusivo, mas tem que saber como sair, como ela vai poder passar por esse processo de rompimento. E já você que acompanha sempre, já teve experiência de casos assim, não, apesar de eu ter dito que não tem uma receita básica, Daiane, mas qual seria o primeiro passo para essa mulher conseguir romper gradativamente e se desvencilhar desse relacionamento? Acho que a primeira coisa é identificar se ela está ou não em um relacionamento abusivo, né? Porque acho que tudo começa por aí. Ela tem que conseguir identificar os sinais. E quais são esses sinais? Né? Primeiro, o homem ele tem uma tendência a levantar um pouco. Primeiro de criar regras. A mulher tem que usar essa, tem que sair desse jeito, tais amigos. Ele começa a ditar o que ela tem ou não que fazer, tem ou não que vir. Ele começa a ditar o comportamento dela. Depois ele começa a ser mais agressivo verbalmente, né? Começa a xingar em alguma briga, começa a desmerecer a mulher também. Depois ele parte, muitas vezes, para a violência sexual ou até mesmo a violência física. E isso pode variar de acordo com o tipo de relação. E, posteriormente, é que vem as agressões que são violentas mesmo, aquelas mortes que podem chegar, inclusive, ao feminicídio, ao caso de morte, não consegue identificar isso. Então, o primeiro passo, eu acho que é identificar que você está num relacionamento abusivo e muito propenso a virar um feminicídio, né? É começar a olhar muito para si e para o outro, né? Quem está ao seu lado, entender que um relacionamento é para complementar a tua felicidade. Ela não pode ser o resumo da sua felicidade nem da sua vida, porque aí você também descarrega uma energia muito grande nessa relação e, por perto, você se totalmente emocionalmente. E isso atrapalha outros fatores da sua vida, né? Outro setor da vida. Então, é importante que a mulher consiga identificar e ter um equilíbrio nessa relação. Uma vez que ela consiga identificar que ela está dentro de um relacionamento, acho que a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar ajuda. Isso aí tem ajuda psicológica, ajuda de uma amiga, alguém mais esclarecido, para poder orientar e dar o suporte emocional que ela precisa. Né? Um profissional é o melhor caminho, porque ela buscando um profissional, ela vai ter todas as orientações relativas a esse relacionamento, a forma para que ela possa sair. Porque mais importante do que entrar numa é saber sair dessa relação bem. Isso independente de abuso ou não, tá? Eu acho que isso é essencial hoje, porque a gente está lidando com o sentimento de uma outra pessoa e sabe, né? O que essa pessoa está pensando, o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa é capaz. E nunca duvidar de que esse parceiro pode ser um agressor, sim, e pode ser um agressor em potencial. Porque muitas mulheres desmerecem, ele não vai fazer não, ele só está falando, ele não vai fazer. Né? E quando, na realidade, a gente faz, sim. As mulheres que estão enganadas em achar ou desmerecer as palavras ou as ameaças que eles fazem. Agora, tem um ponto importante, que é exatamente que toda ajuda nesse momento é bem-vinda, só que eu sempre digo, eu sou mais a favor do Bolsa Terapia do que o Bolsa Família. Precisamos de pessoas profissionais, né, que possam nos orientar. E em certos momentos como esse, a pessoa procura, claro, a mãe, o amigo, o pastor da igreja, o melhor amigo para desabafar, para contar, muitas vezes pedindo o que é que eu faço, o que é que eu devo fazer, e quando se deve procurar um profissional da área, que possa dar a orientação correta. Então, antes mesmo dessas agressões físicas, as agressões verbais, elas já causam trauma. Existem muitos casos de pessoas com depressão, que não conseguem sair dessa situação, se encontram em depressão, pensam, infelizmente, em fazer bobagem. Os filhos, aquelas famílias, muitas crianças também prejudicadas emocionalmente, abaladas. Neste caso, é importante ressaltar também esses sinais de depressão, como também não só para a vítima, a mulher, mas também os membros, os filhos, o quanto isso pesa na educação, na produção educacional da criança. Nesses fatos, o que é que você tem tido uma avaliação? Assim, com relação a tudo que você falou, é importante a gente frisar, né, que tudo gera uma consequência, né? Inclusive esses relacionamentos abusivos que as mulheres acabam por entrar. E isso traz, sim, né, um transtorno pós-traumático para essa mulher, né, o que pode levar essa mulher a
a um tratamento psicológico, até mesmo psiquiátrico, muitas vezes, porque podem vir sim algumas patologias em relação a isso, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Tudo isso pode vir sim com relação a todo esse processo que ela está passando. Então, uma vez que ela entenda que ela está dentro desse relacionamento abusivo, ela precisa tomar uma providência o mais rápido possível, de sair, né, dessa relação. Se ela não está achando uma melhor forma, é procurar um profissional para que ela possa ser bem orientada, né, e também ver se está sendo gerado algum tipo de patologia, né, algum tipo de síndrome do pânico, que é muito comum, a mulher fica com mania de perseguição, né, às vezes porque houve muitas ameaças, houve até mesmo uma agressão, né. É importante levantar alguns dados estatísticos aqui, que, por exemplo, 86% das mulheres acham que depois que elas denunciam o parceiro, né, para a nossa justiça, que elas têm um grande índice de ser assassinada, né? Para você ver que as mulheres não acreditam na nossa lei. Então, assim, tem que haver uma forma, nem que seja psíquica, pelo menos, né, para essa mulher ter o suporte. E isso, o consultório, né, no caso, o tratamento psicológico, tanto na parte de acolhimento, como também de reflexão, né, do que é essa relação. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? As mulheres, elas aceitam esse tipo de relacionamento abusivo porque, de alguma forma, ela está se identificando com alguma coisa lá do passado dela, alguma agressão que houve, eu falei, física, emocional, sexual. E, infelizmente, o ser humano é o ser mais adaptável que existe. A gente consegue se acostumar com maus tratos. Chega uma hora que a agressora, né, que quem sofre agressão, perdão, achar que é culpada, né? Acha que merece aquilo ali. Então, assim, olha como que o agressor ele consegue modificar a cabeça dessa mulher. Uma mulher saudável, que está ali no relacionamento abusivo, que passa a se sentir culpada pelo fato de estar apanhando, pelo fato de estar sendo tratada daquela forma. Então, assim, o auxílio psicológico ele é fundamental nisso, para que a mulher se conscientize em relação a tudo isso que está acontecendo com ela e com essa relação dela. Aliás, aproveitando, você que faz esse acompanhamento, como é o processo da mulher que consegue sair? Porque muitas também se perguntam, bom, e se eu conseguir sair desse relacionamento, como é que vai ser minha vida? Será que eu vou conseguir recomeçar? As dificuldades vão estar aí. A maioria das vezes tem filhos para criar e acha que sozinha não vai ser capaz. Nesse acompanhamento, nesse fortalecimento, né, dessa mulher, dela com ela mesma, como é que é feito esse processo? E você deve ter números aí de também o quanto essas mulheres conseguem voltar à sua rotina e recomeçar. É um processo longo, tá? Não é um processo de curto prazo, é de médio a longo prazo, né? Porque dependendo do nível que tá, o comprometimento desse relacionamento envolve muitas coisas em esfera judicial, né? A gente falando de talvez uma separação, né, onde envolve filhos, pensão, a gente está falando de um processo longo aí, né, dependendo das circunstâncias do relacionamento. Mas para isso que tem a questão do acolhimento, né? Como eu falei, eu sou terapeuta do mapa do acolhimento, e para quem não tem recurso financeiro, para quem não conhece, né, só para apresentar, para quem não conhece o mapa do acolhimento, ele é um projeto onde psicólogas e advogadas são voluntárias por um tempo para tratar, para fazer o acompanhamento, acolhimento, e as advogadas para fazer toda a orientação jurídica em relação a isso. Porque muitas mulheres, né, um recorte do Brasil, muitas mulheres são dependentes financeiramente desse parceiro. Então, como sair dessa relação? Então, inclusive, a Justiça tem vagas, né, de trabalho destinadas para essas mulheres que estão saindo de uma relação abusiva. Né? Tem uma cota destinada para essas mulheres. Tem abrigo também. No caso de sofrer uma violência, ter os filhos ali envolvidos, né, e ela querer denunciar, tem como também ela ir para um abrigo. Todas essas informações a pessoa pode ir com a própria psicóloga ou com a própria advogada do mapa do acolhimento, que são fundamentais nesse momento, porque, né, vai ter que ter o apoio psicológico, jurídico, né, com os advogados, para essas crianças, né, como que essas crianças vão receber essa informação, meu pai agredindo minha mãe, eu tentou matar minha mãe, como fica isso na cabeça da criança, aprendizado, se vai mudar alguma coisa, se vai comprometer não emocional dessa criança também, né, que está em processo de construção cognitiva, e em algum momento se pega vê a tua base familiar se destruir,
E como é que eu lido com isso? O papai é a mãe, o papai agredindo a mamãe, o papai xingando a mamãe. Então, como é que é isso para a criança, né? Olha o que ela pode levar aí. Ela pode ser, sim, um futuro agressor, se não, ela está vendo o exemplo do pai fazendo isso com a mãe. Então, assim, é todo um cuidado, né, todo um processo, não é um processo simples. Eu não posso te dizer dados estatísticos, porque aí eu estaria pegando só um recorte do meu consultório, mas são poucas as pessoas que procuram ainda, não são tantas assim, que conseguem identificar que precisa de apoio psicológico para isso. Mas quando as pessoas se em tratamento, tem uma resposta muito rápida, né? Porque começa a perceber o quão mal essa relação fazia para elas, né? A gente começa a conscientizar essa pessoa que uma relação vem para agregar, vem para trazer coisas boas, vem para somar. Não é uma relação para ser agressiva, né? Para ter autoridade. No relacionamento não existe ganha e perde, existe o ganha-ganha e perde-perde. Né? Se você perde, eu também perco. Se você ganha, eu também ganho. É relação. Então, assim, e também desconstruir o medo, porque aí depois também tem outro processo. Depois que acaba esse processo, tem outro processo. Vou me envolver com outro homem? Aí tem os traumas, né? Ah, ele vai fazer tudo isso comigo também. E meus filhos, como vai ser? Então, assim, tem todo um trabalho que, sendo muito sincera, não é de curto prazo, mas que tem sucesso, sim. Eu acho que o ser humano, ele é capaz, né? Ele é capaz de se desenvolver. Tudo que a gente passa na vida é para a gente se desenvolver como ser humano, dia após dia. Né? E isso também é uma coisa que a gente vai para a mulher no consultório, ter uma consciência de tudo que aconteceu e que ela tenha uma resiliência, né, seu aspecto psicológico, para arrumar um trabalho, né, para se relacionar com uma outra pessoa e para desenvolver a sua vida a partir de uma maneira saudável, uma qualidade psíquica boa. De qualquer maneira, fica bem claro que é possível, a felicidade está ao alcance, depende muito de uma determinação. Né? Agora, quando você falou do mapa do acolhimento, esse programa, o pessoal atende a todo o Brasil, a pessoa pode buscar ser atendida através de que maneira? Telefone, através da internet, como uma pessoa que de repente está vendo esse vídeo e gostaria de ter um apoio psicológico, um apoio também jurídico. Sim, então, o mapa do acolhimento, ele tá lá, tem um site que é o www.mapadoacolhimento.org, tá? Lá tem lá a informação tanto para quem quer ser voluntário, psicólogos, advogados que querem se voluntariar, e também tem a parte de querer o atendimento, vai ter opção lá, quero atendimento pedido. E aí tem regiões que são cobertas, tem outras que não, né? E as regiões que são cobertas, cada psicóloga vai dizer o quantas pessoas ela consegue atender dentro do consultório, enfim, da forma que ela vai atender. Então, no caso, a vítima, ela vai procurar lá esse site, vai clicar no link que quer, né, que quer o tratamento, né, e as psicólogas e advogados que querem se voluntariar vai clicar que quer trabalhar, né, como voluntária, e aí vai receber todas as informações, vai preencher uns dados, vai passar as informações necessárias e ela possa entrar no quadro, tem uma fila, dependendo do local, né, por exemplo, Nova Iguaçu, eu atendo mulheres de Nova Iguaçu. Aí a pessoa que é de Petrópolis vai atender as mulheres de Petrópolis. Então, assim, depende muito das profissionais da área. Mas havendo, ela vai ser orientada, né? E a gente vai fazer o tratamento por um período, de forma gratuita, para que essa mulher tenha aí um acolhimento, uma escuta, né? Com relação às dores emocionais, às vezes dores físicas também, né? Que é muito... E ter uma percepção de vida melhor. É isso que a gente está... O objetivo do projeto é esse. É forte para quem, às vezes, não tem condições nenhuma nesse momento, financeiramente falando, né? Para que ela consiga ter uma saída, né? Porque essa pessoa não enxerga essa saída. Então, o mapa ele veio para dar esse suporte no momento em que essa mulher ela não tenha condições e que ela queira, né, receber orientações jurídicas e psicológicas com relação ao que está acontecendo nesse momento ruim da vida dela. Quer dizer, a importância e a necessidade de ser ouvido, de ser ouvida, muitas vezes é fundamental. Basta poder ser ouvido. E você também é voluntária da CVV. E você, apesar de não poder adentrar, eu entendo as regras do CVV também, mas pelo que você pode nos trazer, a percepção dessa, a necessidade de ser ouvido, poder desabafar, parece que é uma coisa crescente, não é, Daiane? Exatamente. Muitas vezes o humano ele busca no outro uma resposta, uma receita de bolo. Né? Eu vou conversar com fulano, o amiguinho, a prima ou a tia,
porque ela tem mais experiência, ou já passou por isso, e aí ela vai me dizer se eu tenho que fazer isso ou aquilo, sendo perigoso, né? Porque o outro tem uma outra vivência, né? O outro passou por outras experiências e o outro é o outro. Eu sou eu, o outro é o outro. Então, o que a gente procura lá fazer no CVV é uma escuta acolhedora, onde a própria pessoa ela vai chegar à conclusão do que ela vai fazer. Ali ela não vai receber o que ela vai fazer, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim ou assado. Não é isso. Porque realmente, às vezes, a pessoa só precisa ouvir. Né? Eu falo muitas vezes palestras que existe muito curso de oratória, mas não existe curso, né? As pessoas só querem falar, dar opinião, validar, né? O que ela acha que é certo ou errado, mas isso é muito complicado, porque a gente está tratando do outro. O outro tem gostos diferentes, o outro é que vai saber, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Nem mesmo eu, psicóloga, posso dizer o que é melhor para o outro, eu posso dizer o que é melhor para mim, né? E a gente lá no CVV, né, o que a gente faz é uma escuta. Havendo essa escuta, é o que a gente precisa. Você tem experiência e sabe da importância das pessoas terem acesso à informação, das pessoas poderem ter acesso à orientação profissional. Eu acho que tudo que tratamos aqui, não só de pontos de dados, que infelizmente retratam uma realidade muito triste, que é que a gente tem que mudar, e a gente tem que mudar no diálogo, mudar no relacionamento, mudar buscando aí as maneiras mais corretas do que simplesmente como existem hoje, aquele embate de opiniões e todo mundo quer ter razão. Né? Infelizmente, o que a gente vê com machismo, né? E aí vem aquele, de repente, o feminismo mais radical, esse embate de culturas, de ideologias e que ninguém sai ganhando nada com isso. Acredito que foi bastante proveitoso muitas pessoas poderem assistir, não só as mulheres, mas principalmente os homens. Eu sempre digo que nós homens temos muito a aprender e que às vezes essa falta de maturidade, ou talvez a palavra correta e mais digna, é a falta de experiência, a inabilidade, às vezes, com a situação, e não por maldade. Muitas vezes, os homens não têm a experiência ou como saber lidar com certas situações, e que, às vezes, ele mesmo termina provocando situações bem piores. Tayane, muito obrigado, e fique à vontade, caso você queira falar mais alguma coisa, acrescentar. Não, quero só agradecer, mais uma vez, pela oportunidade, tá? De abrir esse espaço, de poder falar um pouquinho aqui dentro da minha parte profissional e orientar as mulheres, né? E dizer para elas não estão sozinhas, que vocês têm o apoio do Mapa do Acolhimento, tem aí as psicólogas e advogadas lá, caso vocês precisem, né, desse suporte, e também deixar aberto aqui, só agradecer a Elaborar, né, que é onde eu faço atendimento psicológico, aqui em Nova Iguaçu, deixar aberto que lá tem outras especialidades, né, caso as mulheres precisem, e também agradecer a oportunidade mesmo de dividir esse conhecimento aqui. Se eu puder deixar, só queria deixar aqui o meu telefone e as redes sociais, caso vocês queiram acompanhar meu trabalho lá, eu faço algumas palestras e voltadas à sexualidade, então também é uma parte que interessa, acho que o mundo feminino também. E então, quero deixar então, o telefone aqui, é do Rio de Janeiro, tá? É o 21 994717777, e também o meu e-mail, que é psicóloga.daninascimento@gmail.com, tá? Caso queiram entrar em contato, dividir alguma coisa que esteja acontecendo, ou queiram mais informações, alguma coisa sobre o Mapa do Acolhimento, e à disposição aí para poder ajudar, tá ok? Muito obrigada. Muito obrigado.